Olá pessoal, me chamo Jorge e sejam bem-vindos ao Além do Crepúsculo. Galera, eu tava pensando aqui, sabe, sobre esses dois personagens aqui, ó, tá vendo? O Robocop e o Exterminador do Futuro. Não seria legal se esses dois caras se encontrassem numa mesma história? Já até se encontraram no game, né? Videogame. Mas um filme com esses caras não ficaria demais, gente. Mas antes dos videogames, dos jogos, eles se encontraram sim. Eles se encontraram numa história, tá? E é essa história aqui, ó. Essa é a história que eu queria conversar com vocês sobre ela, ó. Robocop. Robocop versus o Exterminador do Futuro, tá? Mas antes de eu conversar sobre essa história, eu queria pedir para vocês aqui, ó, Robocop versus Exterminador do Futuro, tá? Antes eu gostaria mais uma vez de pedir a vocês que se inscrevam no canal, tá, gente? Porque assim, eu tenho tanta história para contar que eu gostaria de continuar com o programa, mas para que eu possa prosseguir com o programa, esse programa precisa crescer, o canal precisa crescer. E ele só pode crescer, é claro, com vocês fazendo a inscrição de vocês. Então dá essa força aí, tá? Ativem também aquele sininho para receber as notificações sobre os próximos programas. E um like também, no caso de vocês curtirem, esse like também me ajuda a me fortalecer. E aqui embaixo vocês comentem sobre o que vocês acharam do programinha, alguma ideia, alguma sugestão, tá legal? Bom, gente, é o seguinte, ó. Eu procurando ali na minha coleção mais alguns encontros do Batman, eu tenho falado sobre os encontros do Batman. Eu então encontrei essa série aqui, ó, Robocop, tá? Versus Exterminador do Futuro, que foi publicada nos anos 90 pela Dark Horse Comics e foi lançada no Brasil, na mesma ocasião, também nos anos 90, pela a editora Abril Jovem, era assim que chamava, Abril Jovem na época. E essa história aqui, ela repetiu o sucesso que a Dark Horse já tinha tido com o lançamento do Alien vs Predador, né? O Alien vs Predador também foi uma história também lançada pela Dark Horse que fez um enorme sucesso, que inclusive gerou 2 filmes, não é? Quer dizer, um foi até começou bem e terminou mal. E o outro já começou ruim e terminou pior ainda, tá? Nenhum dos dois fez jus à história em quadrinho. A história em quadrinho em si ela é muito legal, em algum momento eu vou comentar com vocês. Mas então a Dark Horse resolveu, já que ela tinha juntado os 2 extraterrestres mais famosos do cinema, ela resolveu então reunir os 2 ciborgues mais famosos da história do cinema, que é o Robocop e o Exterminador do Futuro. Aí ele traz aqui com uma equipe criativa para escrever, eles convidam o Frank Miller. Frank Miller eu já falei para vocês várias vezes sobre ele, dispensa comentários. Não é? Ele é um gênio dos quadrinhos, né? O autor do Batman, o Cavaleiro das Trevas. E para desenhar eles convidaram o Walter Simonson, tá? Que também é outro gênio dos quadrinhos. Eu também já comentei sobre esse cara, porque foi ele responsável por uma fase muito aclamada do poderoso Thor. Ele desenhou várias histórias do Batman. Inclusive tem uma história bacaníssima que eu acho muito maneira do Batman, que é o Caçador, que é desenhada por ele. E ele também escreveu aquela minissérie que eu já falei para vocês, está aqui no meu programa, vocês procurem aqui embaixo, que é o Wolverine e o Destrutor, né? Fusão, que inclusive a Panini Comics lançou recentemente, vocês já encontram no site da Panini ou do Amazon, tá? Pois bem, aqui, o que esses caras contam pra gente? Essa história, ela continua logo depois dos eventos que a gente viu ali no julgamento final, né? Quer dizer, o segundo filme do Exterminador. Então, a Sarah Connor, junto com o filho John Connor, eles aparentemente conseguem evitar que aquele futuro desastroso que a Skynet, que é aquele computador de inteligência artificial, lançou sobre a Terra, né? A Skynet, ela desperta e aciona todos os mísseis nucleares e quase põe fim à espécie humana. E os sobreviventes vivem então num futuro fugindo desses
desses agentes, esses robôs exterminadores, não é? Então, só que no futuro a coisa ainda está rendendo e o John Connor está ali com o seu grupo combatendo alguns desses exterminadores. E aí eles descobrem que, na verdade, a Skynet, o despertar da Skynet também se deu devido a um fator humano, tá? Então, existe um indivíduo que, por alguma razão, ele ajudou nesse desenvolvimento dessa inteligência artificial Skynet. E esse indivíduo se chama Alex Murphy. Alex Murphy é o Robocop, gente, tá? Então, uma mulher, tá? Uma soldado do John Connor, ela viaja no tempo também e vai parar lá na cidade de Detroit, que é onde atua o Robocop. Só que quando ela chega lá, o Robocop, o Alex Murphy já é o Robocop, não é? Ele foi torturado e assassinado por criminosos terríveis, entendeu? E a OCP, que era a empresa que administrava a polícia naquela ocasião, ela se apoderou do corpo dele e usou o corpo dele num experimento para criar o policial do futuro, que é o Robocop, tá? Então, quando ela chega, ele já está transformado. E a missão dela é matar o Alex Murphy. Só que quando ela tenta matar ele, à medida que eles vão se defrontando, ela vai percebendo a nobreza do cara, sabe? Ele está disposto, inclusive, a morrer. Ele não quer enfrentar ela, porque ela conta a história, não é, que ele é responsável pela morte de bilhões de pessoas, então ele se sensibiliza com aquilo, então ele não quer, de maneira nenhuma, enfrentar ela. Ele, inclusive, pede a ela que o mate, sabe? Não, se eu realmente sou responsável, então você está certa. Eu não quero continuar. Mas à medida que esses embates entre os dois vai se dando, ela vai percebendo que, assim, que aquele homem diante dela, ele possui, assim, ele é de um altruísmo, sabe? É de uma benevolência, é uma pessoa tão boa. E aí eles dois juntos começam a cogitar a possibilidade de que eles possam impedir, mais uma vez, esse despertar da Skynet, sem que seja necessariamente o sacrifício do Alex, né, do Murphy, entendeu? Gente, a história, assim, ela é muito legal. O Frank Miller, ele faz um trabalho aqui, que assim, ele pegou as duas histórias, quer dizer, os dois universos, e colou, juntou, costurou e criou uma história coerente, sabe? Uma história absolutamente possível, entendeu? Tá vendo? Ele misturou os dois universos, mas com uma perfeição, uma coisa que tem sentido, sabe? Poderia realmente, já que o Alex ele foi criado em cima de uma tecnologia superior, e ele é um robô também, um androide, né? E com consciência humana, sim, poderia haver alguma coisa aqui no meio disso tudo que acabou gerando a criação e o despertar ali da Skynet, tá? Entendeu? Quer dizer, uma história verossímil, sabe? Bem construída. E os desenhos do Walter Simons, olha só o desenho do cara, tá? Ele tá vendo? Ele tem uma diagramação. Eu queria mostrar para vocês a diagramação do cara. A diagramação do cara é assim, é muito legal, tá vendo? Quadro a quadro, a sequência em que ele disponibiliza os quadrinhos é perfeita, gente, é perfeita. Olha só essa sequência aqui, ó. Tá vendo? Quer dizer, a diagramação do cara é de um dinamismo, sabe? E ele utiliza bem as cenas de batalha, tá vendo? Ó? Os sons, gente, ele trabalha muito bem a questão dos sons, tá vendo? As onomatopeias, não é? Ele coloca muito bem isso, sabe? Ele faz isso com grafismo. E eu diria que a arte dele, ela é quase que geométrica, sabe? Olha essa página aqui, por exemplo, ó. Parece que ele desenhou isso à régua, né? Mas que aqui nessa história funciona muito bem, porque
a maioria dos personagens apresentados aqui são robôs, tá? Eles são robôs, então, evidentemente, quanto mais geométrico as formas dos robôs aparecerem aqui, tá vendo? É melhor. Tá? Aqui, ó. Então, gente, olha só, nota 10, sabe? Imperdível isso aqui. Uma das melhores parcerias que já foram realizadas foi uma parceria do Frank Miller com o Walter Simons. Funcionou muito bem. Eu não sei por quê, porque o roteiro que a gente tem aqui, a gente daria um filme assim espetacular, tá? Então tá faltando aí um diretor esperto e em algum momento lê isso aqui e fala, caramba, gente, eu vou... Olha só o Exterminador, ó. O Endor Esqueleto, né? Olha só que beleza. Então tá faltando um diretor e um editor também aí, esperto, para relançar isso aqui. Porque isso foi lançado nos anos 90, tá? Nunca mais ela foi relançada. Então, numa época em que tanta coisa está sendo relançada, muita coisa boa, sem dúvida, a Panini tem feito um trabalho excelente relançando esse material todo, mas tem muita coisa aí relançada que nem precisava, eu acho que nem merecia. Uma história dessa aqui merecia sim. Eu acho que isso aqui, sabe, produzido num papel couché, de boa gramatura, com uma capa dura, isso ia ficar bonito pra caramba na estante, gente. É isso aí que eu queria conversar com vocês, gente. Eu espero que esse programinha tenha servido para alguma coisa, espero que vocês tenham gostado. Tá? Então, assim, eu peço mais uma vez, se inscrevam no canal, dá aquele like pro George aí, tá? Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. E olha, a gente volta a se ver. Valeu, galera.